Oi, galerinha! Como vocês viram, hoje nosso cenário tá diferente. A gente mudou de lugar e também a gente tá com um a menos. A Raíssa tá doente, não pode vir gravar, mas ela continua em nossos corações. Ingrid. Então, hoje eu vou falar da evolução do cinema brasileiro. Desde o começo, quando os filmes não tinham muito conteúdo, até agora, onde eles estão divididos em 3 principais tópicos. Mateuzinho. Camila, eu vou falar então sobre o programa Profissão Repórter, que é um programa jornalístico e que tem uma certa tradição já na programação da TV aberta, pelos anos e pela experiência nova. E tu, Camila? Eu vou falar do livro Pequeno Príncipe, que virou meu projeto de TCC e que muitos conhecem frases do livro sem saber que é do livro. E tu, Lelê? Eu vou falar sobre a ridicularização do programa Esquenta. Quem quer começar? Quer começar, Ingrid? Posso começar? Ninguém prefere esse? Não. Então tá. Como eu disse, eu vou falar sobre a evolução do cinema brasileiro. Eu lembro de ser pequena e não assisti filme nacional porque, basicamente, o conteúdo era sacanagem e palavrões. Não tinha uma história, uma coisa legal. Hoje eu percebo que houve uma evolução. A gente tem um cinema dividido em 3 grandes tópicos, no meu ver, na minha análise, que são os filmes que contam a história de alguém, os filmes que são biografias, os filmes que são dramas, como por exemplo esse último, Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, que repercutiu muito no país e fora, e os filmes de comédia. O que vocês acham? Vocês assistem filmes nacionais? Vocês concordam? Qual é a posição de vocês? Assim, eu não assisto muito filme nacional, mas o pouco que eu assisto acho que melhorou bastante. De conteúdo dentro do filme e na própria gravação, assim, antes era uma coisa meio caseira, agora o negócio... escuro. Eu acho que também é uma crescente que vem até de décadas, né? Porque primeiro a gente teve o Cidade de Deus, que foi um filme que, por mais que tivesse esses elementos assim, um pouco pejorativos, era um filme que tinha uma história, era um filme que consagrou o cinema brasileiro fora do país. Aí depois a gente teve Tropa de Elite, o 1 e o 2, muito embora o 2 foi decepcionante, né, para todo mundo, mas aí no 1 também tinha um pouco de preocupação social, trazia toda uma realidade de periferia do Rio de Janeiro, uma cidade grande. Então acho que vem nessa crescente agora com esse filme que foi indicado ao Oscar, e é isso. Também concordo com o Matheus. Eu acho que o Tropa de Elite ele foi um início assim, para a evolução do cinema brasileiro, até porque o pessoal não tinha muito costume. Assim. Tipo, é sempre aquela ideologia americana, que os filmes americanos são melhores, tal, mais estruturados, mais cheios de cultura e tal. E eu acho que como o filme mostrou bem a realidade brasileira, atendeu a todo o público, desde as pessoas mais jovens até as mais velhas, tudo que chamou a atenção, foi indicado a vários prêmios. E teve todo o fator de divulgação, porque o cinema nacional existe há bastante tempo, mas a maioria dos filmes produzidos aqui não alcançam uma distribuição que alcance todo o país, não atinge muitas salas, então muita gente acaba nem sabendo o que está tendo. Então chega a ser um problema um tanto quanto histórico e cultural, da gente ter uma síndrome de vira-lata, que a gente tem várias produções ótimas em vários setores, em vários nichos, e a gente sempre se sente abaixo assim, de produções americanas ou produções europeias. Eu acho que isso também é um processo que começou a mudar de um tempo para cá e que também contribui para o cinema brasileiro. Matheus? O meu tema então é sobre o programa Profissão Repórter, que é um programa jornalístico apresentado pelo Caco Barcelos. O Caco Barcelos, que é um jornalista que está na Globo, uma emissora que é muito criticada por ter um posicionamento tendencioso, um pouco para a direita política, se a gente fosse falar isso. Uma emissora que nasceu na ditadura militar, com o apoio dos militares. Na verdade ela foi fundada, de certa maneira, de fato, assim, um modelo atual na ditadura militar, teve todo o apoio norte-americano, e é uma emissora que sofre muita crítica por isso até hoje, assim, por conduzir um pouco a informação. Mas ainda assim a gente tem ótimos quadros no jornalismo e o Caco Barcelos é um deles. Ele é autor do livro Rota 66, que conta toda a história da polícia de São Paulo e como ela age, como ela matava pessoas da periferia, pessoas negras. E ele tem um histórico então de livros e programas e peças e toda uma produção histórica também, toda uma produção acadêmica em relação a isso, assim, com todo esse embasamento social que talvez falte em muitos jornalistas. E esse programa justamente é uma forma de trazer os
estudantes de jornalismo para fazer um produto e uma forma também de fazer com que pessoas que estão estudando jornalismo experienciem uma redação, que é uma coisa que a gente vê muita falta, né? Eu, enquanto estudante acadêmico de jornalismo, sei o quanto isso é importante, porque eu acho que eu cresci muito, assim, muito do que eu aprendi foi dentro de uma redação, trabalhando, estagiando, que eu tenho a possibilidade, e tem muitas pessoas que infelizmente não têm. Mas esse programa dá essa experiência para esses alunos e mostra que o jornalismo também é quase que uma cooperação. São várias pessoas trabalhando junto, num bastidor, tem uma câmera, e também todas essas relações são evidenciadas diferente de outros programas e outros produtos do jornalismo. Acho que é isso. Não sei se vocês assistem, mas é um programa bem bom. Assim. Eu gosto muito de assistir o Profissão Repórter. Acho que é um dos únicos programas da Rede Globo que me chama a atenção. Até pelo fato dele abordar todo o contexto histórico e atual do Brasil. Como há umas semanas atrás que ele retratou os presídios do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso são temas que devem ser debatidos e o mais importante é que eles levam estudantes da comunicação para atuar dentro disso. Eu acho que seria, claro, é uma deficiência de todo e qualquer universidade, mas os jovens que estão lá dentro da universidade estarem inseridos nesse tipo de estágio é um baita crescimento. Sim. Eu posso falar sobre o meu tema já? Pode, se ninguém quiser mais colaborar com o meu tema. O meu tema é o livro Pequeno Príncipe, que é uma historinha bem boba, assim, estou lendo literal, que é um pequeno príncipe, como o nome diz, que conhece um aviador e aí depois o aviador começa a narrar as histórias do menino. Mas o livro ele é repleto de ensinamentos, assim, de questões fundamentais. Ele retrata o egoísmo, o sedentarismo, a luxúria, várias questões assim tanto dos 7 pecados como o que é essencial na vida dentro de uma historinha muito boba, tipo frases como o essencial é invisível aos olhos é do livro, ele era uma pessoa como 100.000 outras, aí eu fiz dele um amigo e ele se tornou único, também é do livro. Tu serás eternamente responsável por aquilo que cativas, é do livro. E várias pessoas usam essas frases sem nem saberem de onde elas vêm, assim. Acho que meu tema é mais isso, assim, eu queria saber o que é vocês. Eu li quando eu tinha 12 anos e me impactou um pouco também, assim, toda a abordagem que ele dá é uma abordagem bem humanística, assim. Tu vê relações pessoais ali, ele lida muito bem com essa relação de um ser humano com o outro, muito embora seja uma raposa e um ser humano e tudo mais. Eu acho que é o que nos falta muito, assim, enquanto pessoas, olhar para o próximo, tentar enxergar qualidades, não só defeitos. Eu acho que isso o livro fala bem. Eu amo esse menino. Ela me ama. Não. Eu acho que, como toda pessoa que lê o livro, eu não li ainda, mas todo mundo fala, mas uma hora eu vou ler. Que tu pode ler ele com 10, 20, 30 anos, que sempre vai ser diferente a interpretação. Oi, gente. Então, como um bom jornalista, a gente tem que saber sempre improvisar. Eu já esqueci da palavra de novo. Acabou a bateria da câmera, estamos aqui gravando com o celular. Faz parte, né? No DA, né? Ali, Frida Kahlo, dando o ar da graça. Uhul! Tá, vamos seguir. Então, galera, o meu tema vai ser sobre a ridicularização do programa Esquenta, apresentado pela Regina Casé, sobre toda a temática que ela traz dos negros, da negra passista, sambista, do samba, do pagode. O que vocês acham? Eu acho que ela ridiculariza as pessoas de certa forma, porque ela leva as pessoas no programa ou a comunidade e ela trata aquilo como algo extraordinário, como se fosse um espetáculo, e é uma coisa do cotidiano que não tem que fazer essa espetacularização. Até porque a favela é a maioria da população, então, tipo, não trata como se eu acho. fosse a minoria ali. Eles só têm... Eles estão discutindo TCC. Só TCC. Mas eu tô aqui pra encerrar o nosso programa, que tá dando um monte de merda, tá ficando
difícil, tá? Porque a câmera não tá colaborando, o tempo também não, e agora nem o... Vem, Ingrid. Nem a vida. Eu sou Nem a pequena. vida. Nem meu penteado. Parece que eu tô no Ficou jogo do horrível. Mario. Nem Alguém meu passa penteado. essa fase pra mim. E aí, Eu a sou gente pequena, tá difícil aqui não só fazer pra... Rebs, a gente te ama. É só pra... Nos Nos dá 10, passa. porque a média tem que ser alta se a gente quiser intercâmbio ano que vem. Professora, dá uma ajudinha, Mateus, tá? tu- Que a gente tem que Mateus, passar. É isso Enfim, aí, a gente só tá terminando o vídeo.